Nooktube Talks. Estamos de vuelta. Papear sobre papos papianos RPGísticos e tudo mais. Hoje vamos trocar uma ideia sobre RPG, mas vamos colocar uma temática. Eu acho que a melhor forma de a gente discutir alguma coisa e aprender alguma coisa, então, é com uma temática, certo? Justo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Cosmere RPG, a mesa que a gente estava fazendo. Na verdade, o mestre Vitão aqui tá narrando pra gente a Canção Oculta de Roshar, e eu tô como jogador dentro dessa mesa. Tá sendo um desafio muito legal, muito interessante. E a gente tá tendo duas experiências muito bacanas. A primeira, que os jogadores não conhecem a lore do mundo, e eles estão tendo a experiência de começar a construir, né, começar a explorar esse mundo como se fossem pessoas, como dentro dos próprios livros do Brandon Sanderson. E eu já tô lendo um pouco, já estou no segundo livro da saga, e eu tô já com muitas informações, porque a gente tá fazendo os vídeos para vocês e tudo mais, então eu tô tendo que me conter nesse contexto todo, né, Vitão? Como que tá sendo para você aí esse processo de criar, construir, o que te tá deixando mais hypado dentro desse Boa. processo todo? Eu vou te refazer essa pergunta daqui a pouco, Tá tá? bom. Tá bom. Mas pra mim, eu acho que eu li toda a saga já. Eu terminei o quinto livro. Eu fiz questão de rushar e ler muito rápido pra terminar antes de começar a campanha em live, né? É verdade, né? Quando foi começar o Cosmere RPG já tava assim, ó, tipo, É. vou pegar todos e vou ler todos. Então foi tipo assim, eu tava lendo num ritmo razoável e tal. Ele tava indo rápido até, mas nada muito assim. Só que eu falei, putz, vou ter que narrar isso em live. Peguei, comi a saga, li muito rápido, assim, foi muito massa. Li rápido, não comendo, assim, né? Li porque valeu a pena, assim mesmo, né? Sim. E eu acho que É pra meio mim. difícil ficar sem. Ó, agora falando sério, você que ainda não leu, o Brandon Sanderson tem a curiosidade de ler o Relato do Caminho das Tempestades, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Uhum. Por quê, cara? Eu sou um cara que não tenho muito tempo pra ler, mas agora, cara, desde que eu comecei o livro 1, Uhum. todo santo dia à noite eu leio, então. Sim. Todo santo dia. Eu não durmo sem ler pelo menos uma página, duas páginas, três páginas, quando eu É, é assim consigo mesmo. parar. Eu só paro, eu falo que eu só paro quando o Kindle bate na testa. Entendeu? Que eu tô lendo assim, ó, pá! Dou uma topada assim e a minha esposa fala: Amor, já tá na hora de você dormir, pode desligar? Então é muito Sim. engraçado. Mas pra mim tá sendo uma experiência de controlar a ansiedade. Porque justamente por eu saber coisas que vão acontecer, devido à forma que a gente escolheu seguir com os caminhos radiantes e toda a lore do mundo, que nenhuma das pessoas conhece, né? Uhum. Tá sendo uma experiência muito única de narrar uma campanha pronta, porque eu tá seguindo os eventos do livro, sem ter uma campanha pronta. E sabendo muitas coisas que podem acontecer que os jogadores não sabem. Então é muito diferente de uma mesa, por exemplo, que eu tô acostumado a narrar, por exemplo, de D&D, de outros sistemas, em que as pessoas sabem a classe delas. Já sabe o que é um anão, já sabe o que é um elfo, já sabe o que é Sim, um arqueiro, já sabe o que é já um guerreiro, um bárbaro. tem uma noção ali do que elas fazem. Beleza, elas já não sabem necessariamente a lore da história, a campanha, Uhum. quem é quem, né? Mas eu acho que o Cosmere ele tem tantos elementos escondidos dentro de escondidos e tanta coisa que é tudo tão muito bem explicado que chegar, por exemplo, ver vocês vendo um espreno conversar com vocês e aí ninguém entender direito aquilo, eu fico, cara, e aí fico muito animado, Não, e vou gente. falar que eu, pra mim, eu sabia, né? Já comecei a imaginar, porque uma das coisas que o Vitão tá fazendo, gente, nessa campanha, então fica ligado que a gente vai dar várias dicas de como o Vitão tá mestrando isso daqui e como nós, como jogadores, a gente tá se desenvolvendo, tá? Mas o Vitão coloca no final de cada sessão, é um negócio que ele construiu da cabeça dele, que é um formulário onde nós, os jogadores, e ele também como mestre, mais vocês que estão assistindo às nossas lives, avaliam, né, Vitão, quanto que cada um está seguindo um determinado caminho. Então, aí, aparecer ou não um espreno é uma questão de coincidência. Exato. Coincidência. Porque a gente até acabou de gravar o vídeo sobre os caminhos radiantes, não vamos dar muito spoiler aqui, mas o ponto do Cosmere é que a forma que o personagem age determina muitas coisas, né? Então, pega D&D, por exemplo, a pessoa escolhe ser um paladino no determinado juramento. Ela sabe que ela escolheu aquele caminho, ela vai seguir aquele juramento, ela sabe que se ela quebrar aquilo acontece. Só que do Cosmere a gente tá fazendo de um jeito em que meio que esse juramento acontece durante a campanha, dependendo de como ele age, mas não só como eu julgo, como as pessoas julgam, que me dá mais ansiedade ainda, né? E aí, todo esse segredo, todas essas possibilidades, assim, estão me deixando bem É. hypado. E é até interessante porque eu tinha imaginado um caminho, né, Sim, eu também. de herói, inclusive não era radiante, tá? E agora que, no meu caso, surgiu o espreno de vento, né? Para quem já conhece o movimento aí, vocês vão entender Sim. depois. Mas surgiu um espreno de vento e toda a história do meu personagem está sendo remoldada, né?
E isso tá sendo muito Sim. interessante. Aliás, abrindo um parênteses aqui, mais um parênteses dentro dessa no Talks, o Mestre Vitão trouxe uma coisa na live passada que foi muito sensacional. Talvez vocês já viram isso em outros RPGs, né? Que é o Rewind, como fala? Flashback? Flashback. Isso, flashback. É uma técnica que a gente usa para contar a história passada. Então tem RPGs que você tá lá invadindo um banco, e aí você faz um flashback para entender como foi aquela invasão e para justificar uma determinada ação daquele momento, né? Mas o Vitão trouxe de uma forma muito legal, inclusive, onde todos os jogadores participam da história, da Uhum. construção da história, O que você achou? né? Eu achei da hora Foi demais. legal? Eu adorei ver os outros jogadores como meus inimigos, né? Então, eles eram Cães machados? cães machados, né? E o outro jogador era o menininho que eu tava indo salvar. Então, cada um agindo de uma maneira. Então, aquela cena foi dramaticamente, né? Teatralmente ali, construída entre todos. Sim. E chegou-se em um determinado momento, num determinado movimento que realmente valeu a pena para aquilo que o meu personagem na fase adulta é. Então jogou a parte Legal. criança para uma fase adulta, né? Isso foi muito interessante. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora, porque nós fizemos os personagens usando tabelas aleatórias para determinar de onde eles seriam, qual tipo de família eles viriam, alguns eventos marcantes. Ou seja, o background dos personagens foi criado por uma tabela e depois Que eles você completaram, criou. que eu criei ali, que a gente criou junto, e que depois eles completaram as lacunas. E aí você me falou pra gente depois que isso é um personagem completamente diferente do que eu estava Não imaginando. seria um personagem que Então, eu trabalharia, assim, que eu então escolheria de forma pensada, né? Eu, se fosse construir alguém ali, provavelmente seria um cara de Alefcar, provavelmente seria alguém que estaria com algum tipo de link com a nobreza, um cara que provavelmente usaria lábia, um cara que provavelmente usaria a comunicação como uma ferramenta, talvez não seria nenhum guerreiro, né? Mas nesse sistema aleatório que você trouxe, eu acabei construindo um personagem que ele teve que sobreviver. E aí, sobreviver, ele teve que desenvolver outras perícias, né? Outras habilidades, outros. Perícia que fala, né? Outras perícias, né? Dentro da ficha ali do Zahin. Eu já ia falar caladinho já. Do Zahin. Meu, pior que eles estão ficando né? muito parecidos, né? Tem muita semelhança, eu Tá acho. horrível isso. E aí sim, pergunta pra você. Como que tá sendo interpretar um personagem tão diferente do que você estava imaginando inicialmente? E por que que no episódio de ontem você escolheu pegar um talento pra se aproximar mais desses prêmios, sem entender direito ainda, ao Uhum. invés de seguir no caminho ali do caçador, do arqueiro? Assim, ó, o primeiro episódio foi muito difícil. Muito difícil. Vou dizer assim, ó, o primeiro episódio e o segundo episódio foram difíceis. O primeiro, por questão do personagem em si, o segundo, a gente tava com muito problema técnico aqui e a gente tava tentando resolver. Mas o primeiro episódio foi difícil porque, cara, eu não tinha conexão emocional nenhuma, nenhum vínculo com aquela pessoa. Então, a gente fala muito, né, quando a gente dava academia de mestres, essas coisas, que a gente tem que gerar um vínculo entre jogador e personagem, e a gente tem que se conectar, a gente tem que se linkar um com o outro, né? E eu não consegui fazer esse link. Eu criei uma história legal, criei uma BG legal, e eu falaria, putz, isso daqui é perfeito pro Zé, isso aqui é perfeito pro João, isso aqui é perfeito pra Maria. Mas pra mim, não, né? Mas o desafio foi feito. Você até perguntou se eu queria mudar, né? Eu falei, não. O desafio foi colocado, o desafio a gente entrega, né? É o que tem que ser. E eu gosto muito de jogar alguns jogos, principalmente one shot, essas coisas, com ficha entregue. Que eu falo, caraca, surpresa total. Aí, segundo episódio, a gente teve esse desafio tecnológico, eu fiquei um pouco desconectado ali, foi um pouco difícil, mas eu consegui pegar um pouco da história. Mas nessa eu acho que eu consegui aprofundar bem mais, assim, né? Então, olhar para ele mesmo, né? E eu fiquei refletindo muito durante a semana sobre o próprio personagem, para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, como que ele estava evoluindo e quais as decisões que ele queria tomar. E aí mudou bastante Boa. o caminho ali. Mas tá bem difícil. É difícil você fazer algo que a gente geralmente fala, né? O personagem, ele sempre tem uma parte de você, né? Ele tem um pedaço de ti. E esse personagem, inicialmente, não tinha nada de mim. Uhum. Mas como a vida não existe coincidências, né? A vida nos surpreende. Então ela trouxe aí uma questões que até eu tô me conectando e começando a entender mais sobre mim mesmo. Boa. Esse é o desafio. E o talento, a escolha do talento. E o talento, Que eu... na hora, vou ser bem sincero, assim, como eu já tenho um pouquinho do background, eu entendo um pouquinho, né? Então, na hora, dentro daquele movimento que aconteceu no final, que foi uma das cenas muito legais, né? De movimento, de salvamento, inclusive, e tudo mais. Eu falei, cara, não existe outro sentido a não ser esse caminho. Então, eu segui meio que uma ordem lógica.
Como eu falei na live ontem, eu gosto de construir o personagem não com bando, mas eu gosto que ele seja construído de acordo com aquilo que ele fez. Então eu não vou pegar a perícia que vai me dar mais poder, etc. Eu falo, cara, o que eu fiz nessa sessão? Eu fiz o treinamento de arco. Então eu vou colocar perícia em arco. Uhum. Eu tive um movimento lá que me ajudou a sobreviver. Então eu vou pôr uma perícia a mais em sobreviver. Bom. Assim que eu penso. Então, a minha perícia reflete as ações e os meus comportamentos. A minha ficha reflete as minhas ações e meus comportamentos, entendeu? Boa. Massa. Faz sentido até. E é legal que não apenas você está treinando expertise, mas conforme vocês sobem de nível, vocês podem realmente escolher as skills, né? Uhum. Então vai alinhando com aquilo, né? E aí ontem você disse que não teve outra escolha possível porque você viu nesse vínculo com o Espreno um pouco do que o Zahin tem buscado para si. Pouco de possibilidade do que ele pode construir dentro da própria vida. Interessante. Complexo, Muito né? nice, complexo. Não tem nada no mundo que não seja muito complexo quando você narra, Vitão. Então, assim, o seu estilo de narração é extremamente dramático, profundo, chora, né? Então, assim, é a segunda mesa que a gente chora. Então, assim, ó, tá osso, viu? É o farol de mestre, de agora é esse. O cara teve farol de mestre de novo, não é O verdade? farol de mestre, todo mundo. Tem que ter um draminha, né? Tem que ter um drama. Tem que ter um O cara é draminha. escritor, cara é autor, né? Então o cara tá Sim. ali, ó. Ele traz esse conceito que muitas. Nossa senhora. Vou falar pra vocês, ó. Aproveitar que a gente tá no Noob Talks aqui, vamos abrir a boca. Cara, tem gente que tem que aprender alguns truques de mestragem, tá? Cara, não dá pra você jogar uma mesa com pessoas ainda que já estão já há um tempo já jogando no RPG, falando assim. E você toma um tiro, roda o dado, toma o dano. E agora você toma outro tiro, roda o dado, toma o dano. Mas esse daqui se moveu pra cá, você toma um tiro, roda o dado. Cara, Não. né? Tô tendo algumas experiências assim, engraçadas, inclusive. Eu falo, gente, isso não, para mim não é mestrar. Sim. Eu prefiro aí tentar experimentar, que eu ainda não consegui fazer, que é jogar RPG sozinho, que é mais fácil, que aí eu conto a história pra mim Você mesmo. acha que isso são estilos diferentes de jogo, de narrativa, e esses você não gosta tanto? Eu acho que são estilos, tem gente que gosta, eu acho que isso vai muito mais pro wargame, né? Uhum. E eu tô aqui pela história. Então, Wargame eu nunca joguei. Wargame, a ideia é você focar realmente nessa no parte combate, mecânica. combate. Não tem tanto a história e a imaginação por trás. Se a gente pegar a história do D&D, o Gary Gygax fez isso. Uhum. Né? Então ele jogava Wargame, lá eu não lembro qual que era, de cabeça agora. Então é um jogo que você tem os bonequinhos, joga uns dados, tem as Tipo reguinhas que vai medindo. Tá. Tipo Warhammer, eu acho que é mais fácil lembrar. Uhum. Aí você tem a reguinha, vai medindo, etc. Só que, cara, a primeira vez que você joga legal, a segunda é interessante, a terceira, beleza, já começa a ficar igual as estáticas. Aí você tem uma novidade, que é pintar miniatura, legal. Agora você tem as miniaturas coloridas, vamos lá, e meu jogo continua igual. Mas precisa de uma profundidade. Foi aí que o Gary Gygax, a galera que tava com ele lá, mexeu um pouquinho e falou assim, cara, vamos pôr história nisso daqui? Aí pegaram um jogo que era só de narrativa. Vamos jogar narrativa, jogar wargame, vamos misturar? Boa. E aí eles começaram a dar propósito para aqueles bichinhos, para aquelas figuras e tudo mais. E aí o cara falou, opa, calma aí. Então cada vez a gente pode criar uma história diferente. Então a gente pode ter o mesmo combate. 5 arqueiros contra 5 guerreiros. Beleza. Mas opa, calma, agora esses 5 arqueiros são pais desses 5 guerreiros. Eles querem matar eles. Entendeu? E foi mudando assim. Legal. E aí, por isso que a gente tem os tabuleiros, né? O D&D e tudo mais. Você jogou bastante D&D. Joguei bastante. Faz 8 anos já, acho que tô no D&D. É engraçado, porque eu jogava muito Magic quando eu era menor. Magic the Gathering mesmo, de cartinha, né? E beleza, eram as cartinhas e dá dano e tudo mais, né? Mas aí eu parei, coincidentemente fiquei um tempo sem jogar e fiquei muito imerso mais no RPG. Aí depois eu peguei pra jogar Commander, Magic de novo, com meus amigos, né? E foi muito interessante, porque a hora que eu jogava as cartas, eu ficava imaginando a história, sabe? Assim, agora eu coloco um leonino aqui no campo de batalha, e eu narrava a minha ação e tal. As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, o que você tá falando, velho? É só uma cartinha de um leonino aí, 3/3, e eu, tipo, viajando, assim, imaginando todo o campo de batalha. Não é só um leonino. Mas eu acho que sim, eu acho que é estilo, né, de jogo, de narrativa, né? E acho que esse é o legal até do RPG, de ir vinculando os grupos com pessoas que gostam, tipo, de A, ou B, ou C, né? Exato. Também já joguei muitas mesas que tinha pouca parte dramática, narrativa, né? Eu gosto muito da parte do drama dos personagens, né? Eu tenho essa tendência de aprofundamento emocional, de vínculo com as histórias, que é o que você falou agora do Farol de Mastrid, né? Sim. Então, quando não tem muito isso, eu também não me vinculo muito, né? Mas você já teve uma época que você era mais guerra, mais combate, e depois foi mais pro narrativo? Pior que eu acho que de certa forma sim, de certa forma não. Porque eu comecei no RPG com RPG de Naruto. E a gente não tinha a gente inventou o sistema, a gente não conhecia D&D, não conhecia nada na época ali. Então a gente só inventou e foi jogando, foi conhecendo como era, né?
E, assim, por um lado, o Naruto é muito focado em luta, né? Não tem tanta coisa dramática. Até, mentira, Naruto tem muito drama, assim. Talvez até por isso eu tenha pensado nisso desde o começo. Só que eu não sabia criar drama na época, né? Então era luta, luta, luta. A gente se reunia pra fazer lutinhas e evoluir personagem, ganhar O drama poder, da época treinar. era só ficar gritando, ah, eu quero chocolate. Era bater nas pessoas e seguir, assim, tipo isso. Então, acho que no começo tinha. Então não tinha parte tática, porque sempre foi muito narrativo, né? A gente não usava dado com dano, com vida e com todas as complexidades de lesão e morte. Era muito no âmbito bem narrativo, tipo um PBTA, assim, bem, Uhum. bem nessa vibe, né? Tipo, não dava pra. É muito difícil morrer, acho que ninguém chegou a morrer, ninguém morria direito no sistema. Mas tinha a parte narrativa, né? Então Ah, é que tipo, vale a o pena. que você vai fazer? Vou dar um Chidori. Beleza, como que é esse Chidori? A pessoa narrava, não tinha rolagem de dado, pra você ter ideia. Era Uhum. só É só narrativo. narrativa. 100% narrativo. Se fosse legal, valeu. Se não, É, tipo isso. Então, tipo, ele tá numa situação favorável, aí o Chidori acertava. Não, então não acertava. você tá. E aí, só que hoje eu sou muito a favor do dado, porque toda hora o peso da escolha cai em mim, né? É. Então, não acertou? Como assim não acertou? Explica. Fala, porra, não acertou. Acertou. Não, inclusive, a gente tava falando, né, que por incrível que pareça, né, todas as vezes o dado acerta É, a condução da narrativa. Não há coincidências. nossa, é bizarro. Então, vou lá, vou bater no cachorro, não sei o quê, tirar um. É. Ah, mas eu não consegui. Tirar quatro. Não, que foi o Tira caso três. ontem, né? Porque É. ontem o Zahin, a gente fez uma cena flashback do Zahin, que é o personagem do Bini, né? Criança, tentando salvar uma outra criança de 3 cães machados, né? E aí ele tava lá com um arco que ele mesmo tinha feito com 9, 10 anos de idade, então ele tinha uma característica ali, o arco dentro da mecânica do sistema de frágil. Significava que se ele atacasse e tirasse uma complicação, o número 1, ou no dado de trama, a gente já fala sobre isso, o arco quebrava. E adivinha, o arco quebrou bem na cena. Você rolou um número 1 ali no D20, foi, né? Foi. Ou foi complicação? Foi. Foi um, né? E aí o arco quebrou, então esse Se drama eu fosse acho muito um com legal, né? complicação, eu acho que eu teria quebrado, enfiado o arco em mim mesmo e morrido ali, não. Esse é um ponto, né? A gente falou um pouco de dado, e o dado no RPG, a gente já falou isso algumas vezes, que ele é muito que o árbitro entre o que o jogador tá imaginando e o que o mestre tá imaginando, o dado vem para vincular essas duas coisas. Vai sim ou Pra não falar, vai. então o que aconteceu foi isso, o dado disse, não foi nenhum lado nem o Exato. outro. E eu acho que nesse sentido do drama e da trama e da narrativa, aí eu vou perguntar pra você, o que dentro dessas 3 sessões de Quase Meu RPG você achou do dado de trama, desse 1d6, que eu vou explicar um pouco pra quem não conhece, mas o Cosmere ele tem uma mecânica que além do D20, às vezes o mestre ou o jogador, dependendo dos talentos ali, rola um D6 extra. E aí a gente chama de dado de trama. Se cair 1 e 2 gera uma complicação, se cair 3 e 4 não acontece nada, se cair 5 e 6 acontece uma oportunidade. No sentido narrativo da coisa que pode ou não impactar a ficha, né? Então, essa é mais ou menos o É, o funcionamento. plot die. Eu acho muito legal de ter, na verdade, porque eu gosto de muitos elementos, né? Então, por exemplo, um RPG que eu gosto muito e traz um elemento muito legal é as Chaves da Torre, que tem as cartas que a gente podia usar, a gente podia mudar, né? O dado de trama ele vem para ser mais um complemento para modificar a trama e trazer o inesperado para a mesa, não é? Então, isso para mim é uma das coisas que eu mais gosto. Todo mundo fala assim, ah, mas eu tenho medo do improviso. Cara, na verdade, o RPG improvisa o tempo todo. Se você não improvisar, tem algo errado ali, né? Então é realmente tipo, aproveitar ali esse dado que entra para fazer coisas legais. E é legal porque você vai falar assim, não, deu ruim, você tirou uma e você ganhou uma oportunidade. Então, por exemplo, se eu tivesse tirado, né, que não foi o caso, mas tirei um, mas eu rolei o dado de trama junto e tirei uma oportunidade, eu perdi meu arco, mas eu podia ter enfiado esse arco e amarrado talvez o cachorro. Legal. Uma oportunidade, né? Ou então, quando não vem a oportunidade, vem o Complicação. complicação, eu ia falar consequência. Vem a Não deixa complicação. de ser. Então, meu coisa quebrou e eu me auto-flagelo, né? Me machuco com o arco quebrando, ou minha flecha voa e voltou em mim mesmo, Boa. né? Então, assim, achei isso legal porque traz mais elementos até para desafiar a nossa própria mente a falar, tá, quando que eu uso isso, quando eu uso aquilo, o que eu posso fazer? Legal. É bem legal, é uma das ferramentas mais legais, assim, que eu gosto, né? Apesar que não é a coisa que eu mais gosto de Cosmere, não. Eu acho que eu já sei qual você vai falar, só vou falar uma coisa do. E eu vou perguntar qual é. Mas antes eu gostei muito do dado de trama como mestre, porque, como narrador, é legal colocar oportunidades e complicações para os jogadores Uhum. em momentos que a gente ali narrando entende que são legais. Então, surge um inimigo novo, alguém escorrega, ou tipo, você vê um ponto fraco do oponente, algo assim. E o fato de ter o dado de trama para dizer isso em vez do mestre, eu percebo que tira um pouco a carga do mestre e deixa mais no dado de trama para ver se aquilo acontece ou não.
Então, às vezes, uma certa tensão que tem entre jogador e mestre, do tipo, não, você não colocou mais um inimigo pra me bater, sabe? Não fui eu, foi o dado de Foi trama, dado de trama. entendeu? Era uma situação tensa e aconteceu, né? Então, eu acho que isso é legal. Tipo, torna um pouco mais imersivo, porque sai do jogador mestre um pouco a relação, Sim, sabe? eu gosto Mas, disso. ponto preferido do Cosmere. Meu ponto preferido do Cosmere. Depois você Eu vai sei falar qual é. porque esse daqui tá falando aqui, ó, e já vou dar spoiler. Fala que é o melhor RPG que jogou nos últimos 20 anos, Eu creio que sim, acho né? que sim. E ainda a gente vai dar um spoiler no final dessa conversa aqui. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que falta muito dentro dos RPGs, e não é por causa do RPG em si, é por causa das pessoas que jogam muitas vezes, falta de conexão do personagem. Hum. Então, o Cosmere trouxe uma coisa que é meus objetivos, meus ideais, os micro-objetivos para alcançar algumas coisas e conquistar algumas outras coisas. Então, isso faz o quê? Me dá norte para alcançar o que eu quero. Tanto que, abrindo aqui para vocês, o Zahin tem um objetivo de encontrar uma esfera violeta. E meu mestre me falou isso. Deixa eu virar aqui as costas aqui, ó. Meu mestre falou isso. E eu te esqueci totalmente que esse era meu grande objetivo, entendeu? Para seguir no meu caminho. E aí passou a primeira sessão, falei, qual é o objetivo? Eu tô tentando descobrir, eu lendo minha BG, lendo minhas coisas, falei, cara, o Vitão me mandou isso em algum lugar, eu não lembro o que era. E aí veio a segunda sessão, falei, mano, ferrou, preciso perguntar. Eu falei, mestre, qual é o grande objetivo? O que que o meu, né, o cara que tá me contratando para fazer X coisas, o que que ele quer que eu faça mesmo? Aí ele me trouxe, falei, putz, é verdade. Aí eu vou lá, entro na ficha e coloco, né? Coloquei lá, agora como meus objetivos é agora, toda vez que eu abro minha ficha, eu sei quais são os itens que eu preciso conseguir. Então, cada cena, cada sessão, cada interação, estou sempre buscando algo dentro daquilo lá. Boa. Então, acaba facilitando muito a nossa vida e Uhum. às vezes a gente nem sabe como resolver uma coisa, mas a gente vai tentar resolver e tudo mais. Então, acho que isso É, é. eu achei que você ia falar das Endeavors. Cara, os Endeavors eu achei muito legal. Pra ser sincero, não é a primeira vez que a gente usa isso, porque você já usou isso É, eu várias já vezes. usei, verdade. Né? É que o Cosmere trouxe isso como uma regra, uma coisa muito É. legal. Porque no D&D Mas eu acho que é regra opcional, é a regra de outra edição. é, Endeavor, só pra quem tá assistindo, né, não sabe, é uma mecânica em que os jogadores param o que estão fazendo e entram numa espécie de iniciativa, entre aspas, ali, e eles têm que obter X sucessos antes de X falhas ali, onde eles vão fazer testes de perícia para ver se eles são bem-sucedidos ou não, usando a criatividade, as habilidades dele. Então, exemplo, eles estavam correndo ali, fugindo de uma grande tormenta. E aí eles pensavam, vou usar a percepção para encontrar um lugar para me esconder, ou vou usar agilidade para correr, esse tipo de coisa. E aí vai tendo sucesso, vai tendo falha, e de acordo com o número de falhas acontece alguma coisa, né? em 2019, 2019 ou 2020? Acho que 2020, você narrou pra mim Fora do Abismo. Acho que foi 2020. Foi 2020, Fora do Abismo. Aquela fuga do Demogorgon. Nossa, sim. Foi assim? Foi. Não lembrava. A gente tinha que ter 3 sucessos Ah, antes verdade. de 3 Todo mundo fracassos. ficando maluco. E aí um escorregando na manteiga, outro, sei lá o que tá acontecendo lá. Cara, pô, tava 2-1, né? 2 fracassos a 1, tipo, e os dados rolando, e a gente falou, mano, ferrou. Ferrou. Vão E morrer aí todo mundo. viramos, cara, conseguimos passar ali. E o Demogorgon travou numa porta lá, nunca mais esqueci. E a gente conseguiu correr, fugir. Ufa, respirou. Verdade. A cidade dos peixinhos malucos da cabeça, né? É. Boa. Cara, foi muito louco. Então, assim, você já usava isso faz muito tempo, né? É, E usava cada vez você bastante. põe uma mecânica diferente. E eu acho que nós, como mestres, né? Eu gosto muito de fazer isso. Em cada jogo, eu acrescento uma mecânica minha, proprietária, que eu coloco, que eu vejo e falo assim, e às vezes, como que eu resolvo alguma coisa? Sei lá, rodo D20. Uhum. Entendeu? Que é uma coisa que pode ser legal. Mas, até dando um spoiler aqui pra gente não ficar tão longo o nosso Nook Talks de hoje, em que a gente sempre vai ter uns objetivos de uns 20, 30 minutos, né, Vitão? Sim. A gente também está construindo, né, o sistema de Nindale. Uhum. Então, a gente está explorando muitos aí, a gente, né, esses últimos 2 anos a gente explorou muitos jogos diferentes, muitos RPGs diferentes, para pegar mecânicas, entender movimentações, e fizemos toda a junção aí com o Nindale, né, que é um mundo que o Mestre Vitão criou. Oh! Finge que desceu a luz e fez esse barulho dos anjos. E aí, um dragão subiu atrás. E. Nossa, tem até um dragão ali. E então a gente está construindo essa mecânica, né? Uma mecânica bem diferente, vocês vão gostar, envolve memórias, né? A magia tem um custo bem pesado. Sim. Não é no custo não é tipo, Fireball. Tem um custo, né? Interno, emocional e dramático aí, que vai criar boas histórias, né?
Sim, acredito que sim. A gente está trabalhando, né, nesse sistema autoral de Ninday. O Ninday é um mundo que eu já está mais uns 10 anos que eu estou construindo, usei em sistema próprio, usei D&D, muitas coisas, A gente tá mas usando o D&D tá oficialmente usando o D&D ultimamente, né? oficialmente, né? Mas conforme tá saindo os livros, eu estou escrevendo a saga do Ultimarcanista, que é a primeira saga que se passa em Ninday. Percebeu que eu falei primeiro? Eu tô percebendo muitas coisas que são mais legais em um sistema próprio, que vai ter um sistema próprio de magia, pela forma que a magia funciona, né? Uhum. Então, em Cosmere a gente está vivenciando muito a questão dos esprenos e como isso vai se desenvolvendo e como funciona o juramento ideal. E Nindeu também tem muitas coisas únicas, então eu acho que vai dar um pano Um narrativo pano muito bom ali. muito Um bom. pano para manga bom, né? Então, isso é uma novidade que a gente vai trazer para vocês. Então, se você já apoia o nosso Catarse, já saiba que você já vai ser um dos primeiros a saber sobre os playtests e tudo mais que vai rolar. Uhum. Estamos numa fase bem crítica, porque a gente tem que agora esmiuçar as regras Sim. e entender o que funciona e o que não funciona. E uma coisa que eu aprendi muito com o Robert Schwab na entrevista que a gente fez lá, ele fala muito sobre conceito, conceito, conceito. A regra deve servir à temática, a regra Legal. deve servir ao conceito, e não vice-versa, né? Então, como que a gente vai adaptando e usando aquilo que é o melhor para ter um jogo mais fácil, um jogo mais prático para todo mundo, né? Então é um desafio que a gente vai começar a enfrentar, principalmente nos próximos meses aí. Não falo semanas, porque é meses, né? Vai ser um Desenvolvendo. bom tempo aí. Vai ser um bom tempo de desenvolvimento. Se você quiser participar, deixa aí nos comentários que a gente pode eventualmente chamar você para fazer um playtest, uma mesa beta e tudo mais. Mas é uma coisa que é interessante para a gente poder discutir. E para finalizar, a gente foi para um caminho, foi pro voo e voltou e vamos para outro de novo. Que é legal assim, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, Sim. vai e volta, vai e volta. Para você, como mestre, na mesa de Cosmere, tá rolando expectativas bacanas? Os personagens né, os jogadores que não conhecem o mundo, Uhum. você acha que eles estão agindo de forma coesa ou eles precisariam ter conhecido mais? Sim. Como que você tá sentindo essa galera? Eu senti de todos os jogadores que eles tinham uma determinada expectativa para os personagens, mas que na prática tá indo para um outro caminho. Uhum. Conforme eles realmente vivenciaram e estão vendo o mundo como é e vendo os desafios, eu acho que é legal até falar que as planícies quebradas, que é onde eles estão, a proposta dessa ambientação dentro de Rochar é quebrar os personagens. É fazer eles realmente se quebrarem, né, se verem dentro de todos os fragmentos que os compõem e entender que move eles, qual que é a base fundamental. Então, talvez se você tivesse uma ideia em um ambiente controlado, uma biblioteca, uma cidade, né? Bonitinho. Aí vocês teriam aqueles comportamentos esperados. Agora que está acontecendo todas essas tensões, gente morrendo, grande tormenta, tentativa ali de pessoa de tirar a própria vida, essas coisas mais pesadas e tensas e que quebram, aí eu sinto que tá sendo bem legal para cada um entrar muito mais profundo no personagem e tirar do âmago mesmo, assim, quem que é Zahin, quem que é Shara, quem que é Lorne. E eu Quem que é o gostei, jogador que tá interpretando? sim. E Que assim, eu senti que os personagens estão muito únicos, da minha perspectiva como mestre. Realmente, cada um tem um foco, cada um tem uma Sim. atitude. Poucas situações todo mundo concordou qual era o caminho, né, nos pontos de decisão do que se fazer. Então, eu acho que as minúcias, né, que Rochar traz estão sendo muito bem São representadas. representadas, né? Uhum. Inclusive, eu acho que um dos desafios a gente teve aqui, um desafio muito legal ontem na gravação, a gente tá gravando um dia depois da live, né? Do episódio Estamos com 3. olheiras, cansados. Mas é legal falar que ontem teve uma cena muito legal assim, que a gente tava fazendo referência a suicídio, né? Tá. E não foi, acho que foi, não sei se foi sem querer, foi pensado ou não, mas a gente está vivenciando aí agora o mês de setembro, o mês do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio, foi muito legal. E eu acredito que o meu personagem, não sei, né, na tua visão como foi, mas ele tentou fazer o máximo ali para conseguir conscientizar o outro cara, o escravo ali, a valorizar a própria vida, né? Então, olha só, um escravo cheio de culpa que escolheu ser escravo chegou ao final determinando, né, teu próprio destino, que chega, acabou, não aguento mais, eu não aguento a minha própria dor. E o Zahin correu atrás do cara até conseguir falar assim, cara, me escuta antes. E colocar, né, que ele não tá sozinho e que tem outras pessoas para escutar e para conversar e tudo mais. Sim. Então, aproveitando essa temática de hoje, se em algum momento você sente uma culpa, um peso que é difícil você guardar para si mesmo, a gente fala, né? Então é o momento de buscar ajuda, é o Sim. momento de buscar conversar com alguém, não tenha medo de ir para um psicólogo, num psiquiatra.
converse. Nós somos seres que somos colaborativos. Não existe o ser humano individual, né? Viver sozinho é uma coisa que não existe, né, Vitão? Uhum. A gente consegue ultrapassar os nossos desafios apenas em grupo. A gente não consegue passar sozinho. A gente consegue ir até um determinado lugar sozinho, mas depois a gente precisa de passar em grupo. Então a cena de ontem para mim foi muito marcante. Eu tenho 2 colegas, não sei se você sabe, que se suicidaram já. Então na época da escola ali, eu tive o chileno e o Cláudio, que foram dois colegas. O Cláudio não era muito próximo, mas o chileno era bem próximo. E eles deram fim à vida deles, né? O do chileno foi muito marcante, porque eu era um dos únicos que ele conversava. E eu nunca dei bola assim direito para as coisas dele, porque eu também não sabia, era moleque, né? Mas entender que, cara, o cara não tinha com quem falar, não tinha com quem conversar e tudo mais. Então, assim, para conversar com alguém. E se você também tiver alguém, né? Pô, escuta alguém. Escuta uma outra pessoa aí, é um momento legal. Às vezes, o cara não pode estar na frente do precipício, mas você pode ajudar a vida da pessoa em alguma temática, alguma coisa legal, né? Perfeito. Foi bonito isso. Perfeito. Eu Foi acho que interessante vir numa época que você nem sabia, eu acho que era. sim, mas eu acho que você interpretando o Zarrinha assim, lidou muito bem justamente com esse ponto que você trouxe do não estamos sozinhos, né? Eu já passei por, não cheguei nesse nível de depressão, mas cheguei em momentos bem obscuros e a sensação é bem essa, de que estava sozinho e de que não tem ninguém, né? Que não aguenta, né? Aquela força, aquela dor e É. tudo mais. E aí perceber que tinha, assim, amigos e colegas e pessoas próximas com quem eu, né, que eu podia contar, que eu não precisava enfrentar aquilo sozinho, para mim foi a grande chave, né, pessoalmente, né? Então, acho que foi bem bonita a cena. O grande segredo é virar um mestre de RPG, porque vai ter sempre alguém te esperando para É a próxima sessão. Então, venham mestrar Venha RPG. mestrar RPG. Né? Mas brincadeiras à parte. Gente, no Talks de hoje, até um pouquinho profundo aí no final. É, eu gostei. Eu acho que não tem forma Mas- melhor de terminar do que Mas o profundo. Nocturp é isso, gente. A Nocturp nasceu para a gente falar sobre nosso desenvolvimento pessoal, falar sobre nossas dores, mas ao mesmo tempo a gente crescer contando histórias. Sim. Porque o ser humano começou a se comunicar através de histórias. Rabiscos na parede falando um búfalo ali, uma árvore ali, etc, etc. Nós transmitimos conhecimento ao longo da história através de histórias. Nós nos conectamos emocionalmente com pessoas através de histórias. E aí estamos aqui para contar Sim. histórias que tenham significado, mudem nossa mente, mudem nosso coração e transformem nossa vida para melhor. É isso. É isso. Então, gratidão, Mr. Beanie, por mais um Nuke Talks, pelo retorno de Nuke Talks. Gratidão Nuke a você Talks por retornando. assistir. A gente não sabe se a gente vai fazer semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente ainda, mas É isso. estamos voltando. Vamos. Nuke Talks número 2025.01. É isso. Tchau!